Boa noite, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quem está feliz aí, dá um sorriso. Fala assim para o seu irmão, que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. Que bom que nesse sábado à noite você preferiu ter um tempo de qualidade a mais com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. É muito bom ver a fome, a sede da palavra que essa igreja tem. Ontem eu estava enchendo a bola de vocês, mas não é só enchendo a bola de vocês, não, é constatando uma verdade dessa fome, dessa sede, desse carinho que eu vejo de cada irmão, de cada irmã, em querer aprender, em querer crescer. Deus ainda vai levar essa igreja muito longe. Quem crê comigo assim? Quem sabe lá em Belo Horizonte eu vou estar ouvindo que o Senhor Jesus salvou Blumenau, né? E essa igreja sendo um grande canal para isso, não só para Blumenau, mas para plantar igrejas em tantos lugares, Florianópolis, vários lugares. Olha aí, ó. Né? Cada lugar desse estado abençoado vai provar dessa bondade do Senhor, né? Eu e a Raquel estamos ali em Belo Horizonte servindo também, querendo ver Belo Horizonte sendo tocado. E Deus usa cada irmão em uma área, né? Tem irmãos tão queridos, tão abençoados que eu vejo na área do evangelismo, trazendo pessoas que não são cristãs ao conhecimento do Senhor. E a gente também trabalha em um outro setor para trazer amadurecimento, crescimento para essas pessoas que foram ganhas, que é o Ministério do Ensino. Já há alguns anos, desde 2008, eu leciono no Carisma, no nosso seminário lá. O Carisma é o seminário nosso de formação pastoral, formação de obreiros, de líderes em Lagoinha. E nós já há alguns anos não só servimos ali, lecionando no Carisma, mas também com um ministério chamado Vento no Fogo, que é um ministério itinerante, onde nós temos levado a palavra de Deus em formatos de conferência, de seminários para a igreja local. Já há alguns anos a gente tem podido servir aqui um pouquinho a aba, com alguns dos nossos seminários, né, o Revolucionando o Relacionamento. Só para eu saber uma coisa, quem estava aqui no Revolucionando o Relacionamento? Ó, que grande bênção, né? Acho que foi da série que começou, nós começamos com relacionamento interpessoal, depois tratamos sobre a questão de maturidade cristã, e no ano passado falamos sobre oração, e cada momento nosso foi tão especial de ensino, e a gente trabalha dessa forma, trazendo também o ensinamento. Junto com o ensinamento da palavra de Deus, Deus já há alguns anos tem me inspirado a escrever, e a gente fica muito feliz com o impacto que a escrita pode chegar ao coração de pessoas. Irmãos, às vezes eu me deparo com algum crente que fala assim para mim, eu não gosto de ler. Irmão, eu não vou ler os seus livros porque eu não gosto de ler. Mas, irmãos, se a gente não lidar com a leitura como uma questão de gosto, nós não podemos, na verdade, lidar com leitura como se eu gosto ou se eu não gosto. É como se eu fosse lidar com a comida. Imagina, eu gosto e não gosto de comer. E se eu não gosto de comer, eu não como. Você vai morrer. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus ela é comparada à alimentação. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a alimentação, o pão que é a palavra de Deus, ele vem para trazer essa alimentação ao nosso espírito. Então, a dimensão de alimentação que nós precisamos não é uma questão de gostar ou não, mas de sobrevivência. Se ler não fosse importante, Deus não escreveria a sua palavra em um livro. Então, para nós é fundamental. Minha vida cristã, lendo a palavra, foi tão alterada, tão transformada, mas também lendo alguns livros sobre alguns assuntos. Eu queria muito te encorajar, ao final da reunião, lá atrás, com essa moça linda com cabelo vermelho, faz assim para o pessoal lembrar de você. Ah, coisa mais linda do mundo. Meu tchuk-tchuk. Ela vai estar ali atrás com alguns livros nossos. Um deles é esse aqui, chamado Chamado e os Dons Ministeriais. Irmãos, eu acho que depois que a gente nasceu de novo, começou uma comunhão com o Espírito Santo, saber aonde Deus nos colocou especificamente no reino é algo muito, mas muito importante. Imagina se eu estivesse escrevendo com uma caneta, estou escrevendo algo, papel e caneta na mão, e alguém vira para mim e fala assim, varre o chão com essa caneta.
Aí eu pego a caneta e começo a tentar varrer o chão com a caneta. Gente, eu não vou tirar poeira nenhuma do chão e eu ainda vou rabiscar o chão inteiro. Agora, se a caneta fosse uma pessoa e ela pudesse falar, ela diria o seguinte: eu não presto para nada. Eu estou aqui tentando varrer e ao invés de varrer eu sujei tudo. Mas não é que a caneta não presta para nada, é que ela está fora de função. Ela serve para escrever, mas ela não serve para varrer. Tem muita caneta na igreja tentando varrer. Tem muito homem que está numa função dentro da igreja que ele poderia estar rendendo mais em outra função. Tem gente que foi chamada para a área de mestre, irmãos, e está numa área administrativa, e na área administrativa que ele está, ele ainda fica lá com complexo de inferioridade. Eu estou aqui administrando, não sirvo para nada, não consigo fazer nada. Mas era só ele ser colocado na função de ensino. Esse livro, eu creio, que vai te ajudar muito a discernir qual é o seu chamado, qual é o dom que o Espírito Santo colocou na sua vida, na sua jornada. Eu creio que vai te abençoar bastante. Um outro livro que vai estar ali, eu estou, assim, muito, mas muito feliz com o que Deus tem feito através desse livro, fora do alcance das crianças. Eu não esperava, assim, eu glorifico muito a Deus pelo que aconteceu, mas já são mais de 10 mil cópias vendidas desse livro. O lugar e os lugares que estão alcançando, eu não imaginava. Sobre maturidade cristã, Deus tem soprado essa mensagem. Gente, tem muita gente, principalmente os líderes aqui, como é que chama a célula? O GC? O G6, e vocês que são líderes G6 vão até lembrar disso, talvez mais de perto. Tem muita gente, irmão, que está se convertendo, mas ainda não tem maturidade cristã. Você fala assim, cara, o cara é crente, mas a maturidade dele está longe. E pasme no que eu vou dizer para vocês, tem gente com mais de 10, 15 anos de igreja que ainda não tem maturidade cristã. Porque maturidade cristã não é tempo de igreja, é o trabalhar do Espírito Santo em nós. É o quanto, não só ele pode trabalhar, mas nós correspondemos a isso. Esse livro vai te ajudar muito na esfera de maturidade. O que é maturidade cristã? Como chegar a essa maturidade? Esse livro eu creio que vai te ajudar bastante. Um outro livro que vai estar ali é o livro daquele seminário que nós falamos, do relacionamentos interpessoais, né? Esse livro hoje é de leitura obrigatória no Carisma, no nosso seminário lá, para a matéria de relacionamentos interpessoais. Essa matéria leva um semestre inteiro de aula falando sobre as nossas relações. Gente, às vezes eu vejo a pessoa tendo curso de oratória, nada contra oratória, a pessoa tem curso de desenvolvimento de finanças, nada contra um curso de desenvolvimento de finanças. A pessoa sabe tudo sobre o trabalho, mas não sabe se relacionar. E aí, irmão, você vê tudo por água abaixo. O cara prega bem, mas não sabe se relacionar nem com a esposa. Fulano tem um dom, Drummond, impressionante, tem que ver ele na liderança do GC, tem que ver as palavras que ele dá. Mas, irmão, na hora da relação, na hora da ajuda, você vê a dificuldade de relacionamento que ele tem. Esse livro, eu creio, vai te ajudar muito nessa esfera de relacionamentos. E o último que eu queria mencionar com os irmãos, esse está tão fresquinho, não tem nem um mês que nós lançamos lá em Lagoinha. Nós lançamos, tem acho que 2 ou 3 semanas, esse livro chamado Sem Medo de Deus. É um livro que vai tratar sobre uma doutrina fundamental. Para quem já estudou a história da igreja, você vai perceber que Lutero, ele foi muito impactado pela doutrina da justificação pela fé. O versículo que tocou a vida de Lutero foi justificados, ou na verdade, justo viverá pela fé. Num tempo onde se vendia muita indulgência, onde tinha muita mercantilização da fé, ele entendeu que a fé simples na palavra era exatamente aquilo que nos justificava. A vida cristã se transformou em uma relação com Deus e não simplesmente em regras. Aqui eu trato, no primeiro capítulo desse livro, eu falo sobre a condição aonde nós estávamos, debaixo do pecado. Estávamos, então, longe de Deus. Estávamos numa relação quebrada com Deus. Aí veio a lei, o propósito da lei do Senhor sobre o homem. O homem, então, se viu não só no pecado, mas sem conseguir viver o que a lei dizia. Mas aí vem a cruz do Calvário, vem a ressurreição, que é a base da nossa justificação.
Entendemos depois que a justificação está conectada com a ressurreição em Cristo. Cada definição da palavra de justiça, você vai entender que justiça não é uma punição. Na verdade, foi uma punição em Jesus Cristo, para que hoje nós, eu e você, possamos ser justiça de Deus. Amém, amados? Esses livros vão estar ali atrás, num preço muito, mas muito barato, apenas R$10 cada livro. É um preço simbólico para você comprar, dar de presente para alguém. Irmão, não tenho dinheiro, o que eu faço? Coloca tudo na conta do pastor Haroldo. Essa conta é grande. Mas o livro vai estar ali atrás, disponível aos irmãos, tá bom? Eu creio muito, irmãos, que nessa noite Deus vai fazer algo e vai falar algo conosco muito especial e importante. Mas eu queria muito semear algo para vocês antes da gente começar a ler a palavra. É que o culto de hoje vai depender do artigo que você usará. Olha para o seu irmão e fala assim, o culto de hoje. Repete comigo, o culto de hoje vai depender do artigo que você vai usar. Eu não sei se vocês lembram na aula de português. Na aula de português tinha uma aula explicando sobre artigo definido e indefinido. Quem lembra disso no colégio? Vem de mim. Ó, lembra? O que é artigo definido? Deixa eu ver se você lembra mesmo. Hã? A, o, ai e ais. E o indefinido? Vocês não perderam essa aula, não. Mas, irmão, quando a gente usa artigo indefinido, olha aqui para mim. Quando a gente usa artigo indefinido, pode reparar que a expressão usada quando a gente faz um artigo indefinido é mostrar um certo momento qualquer. Como assim, Drummond, momento qualquer? Você fala assim, vai ser hoje mais um culto, vai ser mais uma oração, vai ser mais um momento que um pregador vai pregar aqui na aba, vai ser mais um período de jejum. Pode reparar, quando a gente usa o na verdade o que a gente está expressando é que o momento é qualquer. Ou vamos dizer assim, é mais um momento, é mais um culto, é mais uma pregação, é mais um seminário que o Drummond dá aqui na aba, é mais um momento. Mas, amado, eu queria te encorajar a largar os artigos indefinidos. Chega de e de uma. Eu quero que você, essa noite, use o artigo definido o e a no seu coração. Porque esse é o culto onde Deus vai falar conosco. Essa é a reunião onde o Espírito Santo vai se mover. A oração que você vai fazer não vai ser mais uma oração, vai ser a oração onde o Senhor vai te encher. Quem crê comigo assim? Se você vai usar o artigo definido hoje, toma sua Bíblia comigo e fique de pé por um instante. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler aqui um relato de Jesus quando ele ressuscitou, né? João, capítulo 20, a partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, o que ele fez, gente? Soprou. Diga bem forte comigo, soprou. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes o quê?
recebei o Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor atraiu cada homem e mulher a estar aqui essa noite. Foi o Senhor quem trouxe cada homem e mulher para estar aqui. É o Senhor que tem gerado fome e sede nessa igreja, desde os mais jovens aos mais idosos. O Senhor tem trazido a esse lugar, porque o Senhor quer encher, o Senhor quer capacitar essa igreja para ganhar Blumenau para o Senhor, para ganhar essa cidade, para ganhar esse estado para Ti, Pai. Que nessa noite não seja mais uma noite mesmo, não. Seja a noite do derramar do Teu Espírito. Nosso coração nessa hora, Pai, larga todo o cansaço, todo o desânimo, todo o sono, toda distração, toda preocupação com um lado de fora. Nós agora deixamos o Teu altar. Nada vai nos impedir de ouvir o Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, meu. É impressionante vermos a vida de Jesus em carne e osso. Vemos como Jesus, ele não começa o ministério dele de forma alguma sem a capacitação que viria do alto sobre ele. Jesus viveu até os 30 anos de idade e, de acordo com a Bíblia, ele não fez um milagre até os 30 anos de idade dele. Isso nós podemos corroborar porque em Caná da Galileia, em João capítulo 2, verso 11, Jesus principiou naquele milagre da transformação da água e do vinho. Jesus principiou assim os seus sinais. Foi ali o primeiro milagre, a transformação da água e vinho. Isso nos indica que até os 30 anos de idade, ele não faz, ele não opera, de acordo com a Escritura, nenhum sinal e nenhuma maravilha. Bom, só de pensar nisso, eu já acho muito forte você pensar que o Filho de Deus, que já nasceu por uma operação milagrosa, ou seja, o próprio Espírito gera ele na barriga de Maria, e aí a Maria fica grávida e dá à luz a Jesus Cristo. Você vai perceber que Jesus, naquele tempo todo de vida, ele não operou sinais e maravilhas. Ele não curou o cego, ele não curou um surdo. E eu acho muito difícil, em 30 anos de vida, que ele não tenha passado por nenhum enfermo. Acho, na verdade, bem improvável isso. Aliás, coxos e geralmente paralíticos ficavam à porta do templo, como, por exemplo, Pedro e João, quando eles vão entrar no templo, tinham um coxo que estava na beirada do templo. Então, as pessoas, elas se aproximavam e Jesus, irmãos, se deparou com situações, mas não fez coisa alguma. Registro de vida dele que nós temos é aos 12 anos de idade, quando Maria e José perdem ele, esquecem ele, que ele está lá no templo, discutindo, falando sobre a lei e ouvindo, inquirindo aqueles que eram professores da lei sobre a lei do Senhor. Mas o restante, o que nós temos, é um grande vazio de dizer exatamente como ele viveu nesses 30 anos. O que sabemos é um relato de Marcos 6, quando fala que ele era um carpinteiro. Quando ele chega na sua cidade natal, Nazaré, Nazaré desprezou ele de uma forma terrível e falou assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Então Jesus, na sua fase antes do ministério, aos 30 anos, a gente já pode conotar uma coisa. O que ele viveu e fez foi aprender a Escritura. Porque aos 12 ele inquiria os professores na lei, aqueles que estavam no templo. Mais do que isso, quando ele começou o ministério, quando ele tem a tentação do diabo, nós sabemos que Jesus falou a palavra de cor. Jesus citou: não só de pão viverá o homem, e ele disse um texto de Deuteronômio 8, verso de número 3. Então Jesus sabia a lei do Senhor, ele sabia a palavra. Ele era um carpinteiro que não havia nenhum sinal miraculoso saindo da vida dele. Só que, irmãos, algumas coisas começam a acontecer na vida de Jesus muito interessantes. Por exemplo, o dia que ele vai batizar no Jordão, você repara que João Batista já tem um testemunho profético sobre quem é Jesus, a ponto do próprio João virar para ele e falar assim: é eu que devo ser batizado por você, e não eu que devo batizar você. Jesus vira para ele, não discordou dele, falou assim: não, deixa que seja assim, para que cumpra toda a justiça. Só que, irmãos, naquele momento, diz a Bíblia, que os céus se rasgaram,
e os céus se rasgaram, e duas coisas aconteceram muito fortes. O Pai rasga os céus e diz: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E não só o Pai fala, mas uma outra pessoa que faz parte da Trindade aparece. A Trindade é uma doutrina cristã que nós temos e sabemos tão perfeitamente mostrada na Bíblia em muitos momentos. O Espírito pairava sobre as águas, Deus disse, a palavra é Jesus Cristo, até no início a Trindade é mostrada. Agora, quando Jesus está ali, os céus se rasgaram e o Pai disse: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E diz a Bíblia, irmãos, que o Espírito Santo vem sobre ele, na forma simbólica de uma pomba. E o Espírito Santo, quando vem sobre ele, na forma de uma pomba, ele sai do batismo de João. Diz a Escritura em Lucas, capítulo 4, verso 1, que ele saiu dali cheio do Espírito Santo. E ele foi guiado por esse Espírito ao deserto. E guiado por esse Espírito ao deserto, ele deu aquela aula de hermenêutica, aquela aula de interpretação bíblica para Satanás. Foi falando cada texto e o diabo foi embora. Os anjos vieram servi-lo. Quando os anjos vieram servi-lo, Jesus sai dali e, cheio do mesmo Espírito, ele chega numa sinagoga. Irmão, ele chega numa sinagoga e lê um texto que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Vai acompanhando comigo. Vem comigo. Ele pega a lei e ele acha, irmão, ele acha, já é para mim sobrenatural. É incrível o conhecimento bíblico que Jesus tem para achar Isaías 61, verso 1. Por que eu digo isso, irmãos? Por volta de 1227, 1228, um bispo chamado Stephen Lenton fez a divisão capítulo e versículo da Bíblia. E como ele fez uma divisão de capítulo e versículo, a gente acha fácil. Se eu virar para você e falar assim, Isaías 61, ainda tem aquelas Bíblias que tem aquela escola aqui do lado, né? Que a gente puxa por lá. Agora nos aplicativos, então, está lá o I e o S. Aí você aperta o I e o S, aperta o 61 e vai para lá. Agora, o rolo da Torá, irmão, o rolo do Velho Testamento, sem capítulo e versículo, Jesus achou. Jesus é top. Achou. Pensa. 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 Imagina eu te mandando. Irmãos, tem um salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Acha aí para mim. Hã? Jesus achou porque ele procurou. Agora, ele procurou e achou, irmão, porque ele estava familiarizado com o livro. Você quer estar mais e mais cheio do Espírito Santo, irmão? Fica familiarizado com o livro. A palavra de Deus atrai a ação do Espírito. Devia ser a coisa mais louca do mundo, Jesus lendo a Bíblia, gente. Já imaginou? Jesus lendo Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Sou eu. O verbo lendo o verbo. E o texto que ele leu, irmãos, era um texto messiânico. Era um texto que o Messias deveria ler. Era uma referência profética de Isaías ao Messias. E como é que é esse texto, Drummond? O Espírito do Senhor Deus, ele está sobre mim. Porque ele me ungiu para. E esse para é uma capacitação para fazer. Preste atenção nisso aqui. Isso é uma capacitação para fazer. O Espírito do Senhor Deus, ele está sobre mim. Ele me ungiu. O que é ungir? É capacitar. Para o quê, Drummond? Para pregar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos. Drummond, o que você está querendo dizer? Quando Jesus abre esse texto, ele fala assim, hoje se cumpriu essa escritura. Isso indica que Pedro, em sua mensagem em Atos 10:38, estava certíssimo quando ele disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Aonde Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo? Ali,
No Jordão, quando o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, ele vence o diabo, ele lê o texto, ele fala, essa escritura se cumpriu. Irmão, dali em diante, sai da frente. Porque até demônio vira adorador, irmão. Chega na cidade, ele pisa os demônios e fala assim, tu és o filho do Deus Altíssimo. Jesus vai operando, gente cativa é liberta, gente morta ressuscita. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele, mesmo sendo ele, esperou o Espírito Santo. 30 anos só aprendendo a ser carpinteiro. 30 anos lendo a palavra. Mas, irmão, quando ele foi ungido pelo Espírito, ele foi capacitado para a obra que Deus, o Pai, tinha para ele. Aí, irmãos, ele ressuscita. Na hora que ele ressuscita, eu não quero nem perder muito tempo. E quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, no meio deles, casa toda fechada, ele aparece no meio deles. Se eu visse essa cena, eu já ia adorar na hora, irmão. Porque já imagina tudo fechado aqui, de repente, ele desce, começa a falar com os discípulos. Pai, seja convosco. E mostra o lado dele, furado, a cicatriz, as mãos. O pessoal pega e vai dando glória, vai adorando pela ressurreição dele. Daquele momento maravilhoso, irmão, onde os discípulos estão tendo a revelação do Cristo ressurreto. Jesus não quer perder tempo. Jesus vira para eles, preste atenção, diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E ele faz um gesto incrível e extraordinário, que não aparece em nenhum dos evangelhos. Ô, gente, até cuspir no chão e fazer saliva, Jesus fez. Cá para nós. Vai curar um cego, ele cospe no chão, faz lodo com a saliva, aplica no cego. Depois manda o rapaz se lavar. Jesus faz várias coisas, gente. Mas eu quero que você ache para mim o momento que, com o enfermo, ou com uma pessoa que precisava de salvação, Jesus vira para ela e faz assim, ó. Em nenhum momento dos 4 evangelhos, irmão, Jesus sopra em alguém. Agora, quando ele aparece aos discípulos, o gesto que ele faz questão de fazer é assoprar. Igrejaba, pensa comigo aqui. Se ele dissesse, receba o Espírito Santo, aconteceria se a palavra fosse liberada? Sim ou não? Sim, era Jesus, gente. Mas Jesus ressuscitado. Aí você me pergunta assim, Drummond, por que a necessidade de soprar? Porque, irmãos, o sopro, você vai ver em 2 momentos muito especiais. Um deles é no vale de ossos secos. Na visão de Ezequiel, há um sopro do Espírito e aqueles ossos passam a viver. Já tem carne, nervos, tendões, tem tudo ali. Só que ninguém tinha vida. Aí vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra, diz Ezequiel, sobre esses mortos para que vivam. O sopro é uma dimensão de vida para o que está morto. Agora, o primeiro momento ainda é mais especial para o que está acontecendo. Porque em Gênesis 2, verso 7, Adão é formado, o homem é formado do pó da terra. E formado do pó da terra, Deus sopra sobre o homem, e o homem que estava ali sem vida, a Bíblia diz que depois que Deus sopra, ele passa a ser alma vivente. Sopro fala de vida. Mas, Drummond, Adão estava morto. O vale de ossos secos, também a morte tinha se instaurado. Mas os discípulos não estavam mortos. Não, fisicamente nenhum deles estava. Mas espiritualmente eles estavam. É isso que Efésios 2, verso 1 diz. Estávamos nós, eu e você também, mortos nos nossos delitos e
pecados. Pedro, João, cada discípulo ali estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Jesus soprou e nos deu vida. Eu e você estávamos mortos dos delitos e pecados desse mundo aí afora. E morto, a gente iria para o inferno. Mas quem sabe aqui nesse altar, quem sabe num GC, você recebeu um convite. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você disse sim, eu quero. Quando você disse sim, irmão, o sopro de vida veio para o seu espírito. Irmão, o que é isso? É o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é nova criatura aí? Dá um brado aí mesmo aí. Uhul! Nascemos de novo, uma alegria, uma paz, o endereço do céu agora é nosso. Nós vamos morar no céu, mas a boa notícia é que nós vamos morar no céu e viver o céu plenamente, mas o céu já está dentro de nós. Só que, irmão, sopro é trazer vida onde está morto, porque o Espírito Santo não mora na morte. O ato de Jesus é duplo, sopro e receber uma pessoa. Ontem o pastor me chamou para pregar e ele disse, Drummond, gente, em outras palavras, de um outro jeito, mas o que ele estava dizendo assim, recebam Drummond. O que Jesus estava fazendo, irmãos, era apresentando um convidado para eles. Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Quando eu tenho uma experiência do novo nascimento, vamos comigo. Quando eu nasço? Tô certo? Eu não nasço de novo, saiu esquisito falar assim. Quando eu nasço de novo, nossa. Então, quando tem um novo nascimento, português assassinando. O Espírito Santo, então, vem habitar. Porque Jesus sopra e diz, recebam o Espírito Santo. Só que preste atenção numa coisa, irmãos. Jesus não nasceu, preste atenção. Jesus não nasceu da semente pecaminosa. Quem gerou Jesus na barriga de Maria, gente? Oi? O Espírito Santo. Eu gosto de uma expressão que Jesus nasceu de novo. Havia uma dimensão de vida dentro dele. O que aconteceu ali, aos 30 anos de idade, no batismo de João? Houve um revestimento, porque o Espírito veio sobre ele. O Espírito Santo já estava nele. Mas com os 30 anos de idade, houve um revestimento do Espírito Santo. Aí, irmão, preste atenção que você vai ouvir. Quando os discípulos recebem o novo nascimento, eu fico imaginando como é que isso mudou dentro deles, como é que o coração deles mudou. Porque quando a gente nasce de novo, gente, há uma mudança na gente. A gente não quer as mesmas coisas que todo mundo. A gente perde um prazer pelo pecado. Quem experimentou isso? Levanta a mão, todo mundo, por favor. Quem não, vai experimentar hoje. Mas é diferente, é ou não é? Muitas vezes você é usado para abençoar a vida de alguém. Você nasceu de novo, é algo abençoado, maravilhoso. O novo nascimento, irmãos, a morada do Espírito Santo em nós, junto com o novo nascimento, já é algo maravilhoso. Já faz você ser parte do corpo de Cristo, faz você ir morar no céu. Só que, preste atenção, Jesus, mesmo com a experiência do novo nascimento, não mandou eles irem pregar o Evangelho. O que Jesus mandou fazer, Drummond? A mesma coisa que ele viveu para a vida dele, não o tempo igual. Mas o que Jesus falou foi que Lucas 24, verso 49 diz. O que Lucas 24, 49 diz, Drummond? Ficai-vos, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais, o que, gente? Quem lembra do versículo? Revestidos de poder. E esse revestimento, irmãos, é uma experiência do batismo com o Espírito Santo, de um revestimento. Eu quero ir e andar um pouco mais com você, não só com o batismo com o Espírito Santo, mas o que acompanha tudo isso, junto com o Atos dos Apóstolos. Porque a ideia de revestimento, na verdade, é uma figura simbólica que você vai ver na Escritura acerca do Espírito Santo.
Por favor, vai comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, versos número 4, diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos ou nas suas mãos? Quem amarrou as águas no seu manto? Algumas versões bíblicas, ao invés de manto, fala roupa. Mas o manto, você vai entender que é uma parte de roupa na antiguidade. A expressão precisa aqui é quem amarrou as águas no seu manto. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Quem amarrou as águas no seu manto? Irmão, é interessante demais a figura do manto como sendo o lugar onde as águas foram amarradas. Por quê? Porque quando você vai para Gênesis e vê a descrição da criação, você vai ver o seguinte, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Aí Salomão diz, quem amarrou as águas no seu manto. O manto, ele é um símbolo da pessoa do Espírito Santo. A palavra manto, ela também tem um sinônimo que é capa. Capa também é uma dimensão que fala de manto. Irmãos, é interessante quando você repara o manto como símbolo do Espírito Santo e olha para a vida de dois profetas especiais demais na Bíblia, que é Elias e Eliseu. Você vai ver o elemento da capa, do manto, presente na vida deles. Quando Elias morre, e Eliseu pega o manto, você repara que Eliseu pega o manto, lá em 2º livro de Reis, capítulo 2, você vê que ele pega o manto e bate com o manto no Rio Jordão. E ele fala assim, aonde está o Deus de Elias? E quando ele bate no Rio Jordão se abre no meio. Por que isso, Drummond? Por que ele pega o manto e bate na água? Porque ele sabia que aquilo que era a unção na vida de Elias estava no manto. O que capacitava Elias a fluir como Elias fluía era o manto que estava sobre ele. Agora, o que é o manto, gente? O mundo pentecostal é muito, mas muito engraçado. Eu já vi descrições. Como é que foi o culto hoje? Foi manto. Manto de quê? De Nagaçu. Pentecostal é o máximo, dando... E a pessoa fala manto e muitas vezes nem entende o que ela está falando. Manto, ele era uma peça de vestuário, irmãos, que não servia para vestir. Ela servia para revestir. Nenhuma pessoa usava o manto como uma roupa, usava o manto como revestimento. Tem alguma... Não tem que dar tanto filho para isso, né? Como é que chama aquele negócio que fica aqui? Oi? Cachecol? Obrigado. Obrigado, já pedi, já agradeci, né? Me ajuda? Obrigado. Vou ficar fashion agora. Fecha os olhos e vai. O cachecol aqui da minha irmã. Não tira foto disso, hein? Deixa isso para lá. Esse aqui, e ainda está uma espécie de tecido de manto, irmãos, muito pequeno para o que era da época. O manto de um judeu, na época bíblica, principalmente no Antigo Testamento, ele era grande. Tão grande, irmãos, que servia de coberta à noite. Nesse momento, por exemplo, se você ler o livro de Ruth, você vai ver Boaz dormindo debaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que ele estava coberto do seu manto. Aí Ruth vem por debaixo, rola o clima, aquela coisa... Não façam isso. Mas o manto, ele servia exatamente como coberta à noite. Agora, olha que interessante.
Se eu tivesse uma dívida com alguém, vamos supor que eu contraí uma dívida com uma pessoa, e essa dívida eu não tenho como pagar. Isso aqui é o meu manto, estou com o meu manto. E a pessoa falou, cadê o dinheiro? Eu falava para ela assim, puxa, não tenho dinheiro. Aí ele podia pegar o penhor. Sabe qual era o penhor? O manto. Irmão, o que é penhor? É aquela garantia, irmão, que eu vou pagar. Mais o anel. Ou seja, eu deixava com ele o seguinte, se eu deixei meu manto, eu vou pagar. Porque é a garantia. Eu acho lindo, irmão, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor. Penhor sabe do quê? Da nossa herança. Deus está falando o seguinte, eu estou deixando o Espírito Santo com vocês, como penhor, que a herança vocês vão receber. Se você tem um Espírito, se prepara, porque a herança é certa na tua história, irmão. Você vai receber aquilo que Deus está guardando para você desde a fundação do mundo. Agora, era usado como penhor, mas também... Exato, isso aí, que eu vou te dar o que você prometeu. Agora, vem aqui comigo. Não era também uma dimensão simples, ou qualquer um podia ter um manto de qualquer cor, não era assim. Se você tinha um manto vermelho, um manto escarlate, eu acho que vocês já viram isso em filme antigo. Filme antigo, você vê aqueles reis sentados no trono e aquele manto vermelho. Quem já viu em filme antigo esse manto vermelho? Por que o manto vermelho, Drummond? Porque a cor vermelha era um manto que identificava a posição de rei. Lembram quando os soldados batem em Jesus, eles pegam um manto, colocam em Jesus assim para zombar dele e falam assim, és o rei dos judeus. E na zombaria, eles colocaram aquele pano vermelho em cima dele para indicar que ele era rei dos judeus. O manto vermelho, por exemplo, era indicado para o rei. Os sacerdotes tinham um manto com uma cor também específica da sua função. Os profetas, em geral, caminhavam com mantos feitos de peles de animais. Então, eles caminhavam com aqueles mantos com peles de animais. E assim, preste atenção, através do manto, havia a identificação do que eles faziam. Ver um homem com um manto vermelho, vai aí à corte real. Ver um profeta com a pele de animais, vai aí um profeta. Agora era lindo, gente, o jeito utilizado do manto em cerimônias. Era lindo o que acontecia, porque na cerimônia o noivo vinha com o seu manto. E quando ele vinha com o seu manto, ele está aqui no ritual do casamento. E aí, nesse momento, o noivo tirava o manto. E ele lançava o manto sobre a noiva. E quando ele lançava o manto sobre a noiva, sabe o que ele estava dizendo? Você agora é minha. Você está debaixo dos meus cuidados. Agora você me pertence. Gente, esse gesto do casamento era o mesmo gesto usado na antiguidade quando você iria adotar uma criança. Se você chegasse num lugar e uma criança abandonada estivesse, o que se fazia? Lançava-se o manto. E ao lançar o manto sobre uma criança, era a mesma ideia do noivo com a noiva. Ele estava dizendo assim para a criança, você agora é minha, eu vou cuidar de você, você agora está debaixo dos meus cuidados. Não vou sair daqui. Ele falou que não vai sair. Agora olha aqui para mim. É por isso que Elias, quando vai chamar Eliseu, irmão, tem gente que acha que Elias foi chamar Eliseu, chamou, e aí, Drummond, não, Elias foi chamar Eliseu só para dar uma de bonzão, deu uma saída, fez assim, ó. Vem, ih, minha irmã, é meu, é teu. Vou acabar com uma da irmã. Porque a Bíblia diz que Elias lançou o seu manto, a sua capa sobre Eliseu. Mas, irmão, não foi um gesto sem propósito. Não foi um gesto sem uma clareza cultural. Não, não, não. Quando Elias está lançando o seu manto sobre Eliseu, ele está falando o seguinte, você agora é meu filho espiritual. Você está debaixo dos meus cuidados, eu vou cuidar de você. É lindo, gente. Porque quando Elias vai subindo aos céus na carruagem de fogo, Eliseu fala assim, meu pai
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Irmão, por que você está falando tudo isso? Porque, obrigado, irmão. Tomara que esteja ainda vivo. Porque quando Elias fazia o que fazia pelo manto, a Escritura nos diz que Elias ressuscitou o filho de uma viúva, fez sinais e maravilhas de uma forma incrível. Elias pode ser para nós uma tipologia, uma simbologia de Cristo. Fez sinais por meio do Espírito, por meio do manto que estava sobre ele, e foi levado aos céus. Cristo foi levado aos céus. Elias foi levado aos céus. Agora, Eliseu é uma tipologia minha e sua. Porque a igreja do Senhor Jesus é como Eliseu. Adotados pelo manto, porque a Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu uma vestimenta para ser filho, e Deus está falando assim, vou cuidar de você, você agora é meu. A igreja, irmão, é a noiva, você é minha, você me pertence. O manto sobre você indica que você agora está debaixo dos meus cuidados. Agora, irmão, quando Elias sobe aos céus, diz a Bíblia que a carruagem leva Elias aos céus. Só que a capa de Elias cai. Quando a capa caiu, irmão, Eliseu pegou a capa. E quando Eliseu pegou a capa, como eu contei agora há pouco, ele bate naquele Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre no meio, e ele fala, onde está o Deus de Elias? O Rio Jordão se abriu. E quando o pessoal viu isso, as pessoas olharam para Eliseu e falaram assim, o espírito de Elias repousa sobre ele. Irmão, Jesus, ele disse assim, eu vou, Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder, porque vestidos vocês já foram. Vocês receberam um sopro e o Espírito morou em vocês. O Espírito Santo vem receber, eles nasceram de novo, foram vestidos. Mas vai vir um revestimento de poder. O manto vai revestir vocês. O mesmo que eu usava. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Irmão, Eliseu viu o manto, a capa cair do céu. Jesus foi até o céu e rogou ao Pai. E houve um derramamento de um manto sobre nós. Por favor, me escute e entenda. Jesus não começou o ministério sem o Espírito. Jesus não autorizou Pedro, Tiago e João e os demais discípulos a começarem ministério sem esse revestimento. Ele falou, fica, agora eu penso comigo, irmão, cá com os meus botões. A EDM é uma benção, Carisma lá em Belo Horizonte é benção, vários seminários teológicos são bênçãos. Agora, comparado a uma escola onde você aprende com o próprio Jesus em carne e osso, irmão, 3 anos, ouvindo o sermão da montanha da própria vida, vendo milagre todo dia. Que seminário teológico mais maravilhoso. Só que, irmão, Jesus não liberou ele só com teologia. Jesus não nos libera só com conhecimento, me escute. Eu amo conhecimento, eu leio e escrevo livros. Mas não dá para ter uma igreja em Blumenau sem o poder do Espírito Santo, irmãos. Isso não é ser pentecostal da Assembleia, ou presbiteriano, ou calvinista, ou arminiano. Irmão, isso é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Se é para o Espírito Santo mesmo, bate mais forte mesmo, irmão. Ele é digno, Ele é o Senhor. Estou falando assim, irmãos, porque eu fico para morrer com igrejas, irmãos, que falam que valorizam a palavra e não tem nem 5, nem 10 minutos de oração.
Outro dia veio alguém, mandou um bilhete para mim e falou assim, o culto podia ser só palavra. Não! Irmão, eu amo a palavra de Deus. Mas eu estou cansado de uma geração, irmão, que lê e não vê o poder daquilo que ele está lendo. Porque todos os discípulos viam o poder operando em Jesus. Viveram um pouco desse poder nas missões que ele liberou. Mas, irmãos, depois de tudo isso, Jesus falou, vocês têm que experimentar o que eu vivo. Eu não quero mandar vocês sem experiência. Esse é o motivo, irmãos, tão triste que eu vejo tantas igrejas no Brasil sem fervor nenhum. Ah, não, a gente não gosta, porque essas igrejas pentecostal é cheia de carnalidade, eles falam em língua, falam não sei o quê, e tem tanta miséria, irmão, tem miséria também. Mas só porque está errado uma parte, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Essa igreja, em nome de Jesus, vai ser equilibrada na palavra e no mover do Espírito Santo de Deus, irmão. O que acontece ali é um revestimento que começa onde? Começa em Atos 2 com eles falando em língua. Irmãos, eu também vejo muita discussão na igreja brasileira sobre língua estranha. A gente tem muito seminário falando de língua estranha. Eu sei que vocês falam muito sobre isso. Mas é impressionante a confusão da igreja brasileira. Seminário estranho também. Língua estranha e seminário estranho. Uma mistificação impressionante. Primeira mistificação de quem pode receber. Eu acho interessante, quem pode receber, irmão? São os pastores, são aqueles que serão usados no ministério. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus deu a primeira palavrinha acerca do assunto, ele deu a grande comissão e falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou assim, quem crê em meu nome? Aí ele falou assim, se vocês creem no meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vocês vão expulsar demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aí ele fala assim, e falarão em novas línguas. Qual é o começo desses sinais todos, Dumont? Crê. Quem crê em meu nome, falarão novas línguas. Se novas línguas vêm do Espírito, vamos juntar tudo? Lá em João 7, quando ele diz, quem tem sede que venha a mim e beba, aí ele fala assim, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. João 7,39, isso disse ele do Espírito, que haveriam de receber. Irmão, se você não tiver fé, é lógico, a língua não é para você. Porque as línguas estranhas é só para quem crê. Quem crê, algo pode acontecer para quem crê, irmão. Por que tem tanta gente que não recebe, irmão? Porque tem gente que fala assim, isso já passou. Eu acho estranho, porque curas e expulsão de demônios não passou. Então falar em novas línguas passou? A base para receber é acreditar. Vamos mais. O novo nascimento é necessário também, porque eles receberam o novo nascimento, o sopro, e disse receber o Espírito Santo. Aí então, um bando de homens nascido de novo, crendo na palavra, na promessa de Jesus, quando acontece as línguas como que de fogo vindo sobre cada um deles. Irmão, não tinha só os 12, porque ainda tem gente que me ouve falar assim, não, irmão, era para os apóstolos. Irmão, tinha 120. Diz o texto que todos os 120 foram cheios, todos. No hebraico, no grego, todos é todos. E para ser mais específico ainda, para deixar acabar com a coisa, falou assim, sobre cada um deles. Diga comigo, sobre cada um. Sobre cada um deles vieram línguas como que de fogo. Ah, Drummond, mas eu creio, até nesse batismo com o Espírito, mas essa coisa de falar em línguas, como sendo um jeito de identificar que a pessoa nasceu de novo, Drummond, que a pessoa recebeu o batismo, não creio que é só isso. Na verdade, Drummond, pode ter alguém que é batizado com o Espírito Santo e que tem um caráter cristão bom, e isso já é uma evidência que ele foi batizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve homens de Deus que tinham um caráter bom.
Eliseu, Jó era um homem íntegro e bom. Se caráter foi evidência de batismo com o Espírito Santo, irmão, vai ficar difícil de identificar. Muito difícil. Uma pessoa que nasceu de novo, genuinamente, irmão, há uma mudança de vida. E ela já tem alguma mudança no comportamento. Então, caráter só não é evidência. Ah, irmão, e fulano que não falou em línguas, mas profetizou. Irmão, Deus pode usar um cristão novo nascido para profetizar. Deus usou até uma mula para profetizar. Irmão. Fico imaginando a cara de Balaão, gente. Fico imaginando a cara de Balaão vendo aquela mula. Já imaginou o teu pudo levanta a pazinha e fala assim? É isso que eu te digo. Não vá por aí. Tá doido. Mas o que eu quis dizer não é desmerecer quem nasceu de novo. Muito pelo contrário. Novo nascido pode profetizar. Agora, vem comigo aqui. Se é profecia, aquilo que evidencia que alguém nasceu de novo, Elias era batizado com o Espírito Santo. Elias profetizou pra caramba. Ah, fulano é batizado com o Espírito Santo, Drummond, porque ele orou por um enfermo e o enfermo foi curado. Irmão, teve várias pessoas. Eu estou usando os profetas do Antigo Testamento para te mostrar o seguinte. Eles oraram por gente, sem ainda ser batizados com o Espírito Santo, irmão, sem ser nascido de novo, e Deus curou, porque Deus é poderoso para fazer, amém, gente? Drummond, por que você está falando tudo isso? Porque nem o caráter, nem cura, nem profecia pode ser usado como fator de identificação de alguém que nasceu, de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque só existem 2 dons, 2, que são exclusivos da nova aliança no tempo de Pentecostes. Você não vai ver no Velho Testamento ninguém falando em língua estranha e alguém interpretando. Nem Daniel, nem Moisés. Porque língua estranha com interpretação, irmão, não é algo que você vê no Velho Testamento inteiro. É por isso, irmão, que quando Pedro foi na casa de Cornélio, gente, Cornélio era ímpio. Cornélio não era nem judeu, para entender alguma coisa de lei. Foi lá Pedrão pregar para ele. O sermão, gente, eu fiz questão. Eu estava lendo, assim, pregador tem uma curiosidade, eu tive uma curiosidade enorme. Falei assim, quanto tempo Pedro pregou para todo mundo nascer de novo e ser batizado? Irmão, eu contei no meu relógio, 1 minuto e meio. Que efetivo. Estou aqui já há um tempão falando. 1 minuto e meio. Ele termina 1 minuto e meio. Diz a Bíblia o seguinte. Os caras nunca, gente, aqui, nunca tinham subido no monte. Nunca fizeram o jejum da perspectiva cristã. Eles nunca, irmãos, frequentaram a igreja como nós frequentamos hoje. Cornélio, os seus e os amigos não tinham nada disso. Mas quando Pedro pregou, no meio do sermão, diz a Bíblia, que o Espírito caiu sobre cada um deles. O que indica, irmão, que o novo nascimento aconteceu no meio da mensagem. E eles foram batizados com o Espírito Santo logo depois. Por que que eles foram batizados? Porque o texto lá diz em Atos 10, porque os ouviam falar em línguas. Aí eles falaram assim, bem, como é que a gente vai negar as águas para alguém que já tem o dom do Espírito? Aí foram batizados, não era nem batizado nas águas. Por favor, gente, me escute. Você está me ouvindo aqui falando assim, Drummond, eu não mereço ser batizado. Irmão, deixa eu te falar, nem Cornélio. Como a gente disse ontem, não é performance, irmãos, é a graça de Deus na tua vida. Foi presente do céu sobre ele e vai ser presente do céu para você essa noite também. Só creia. Só creia. Quando veio aquele revestimento sobre eles, eles passaram a falar. As línguas vieram, diz a Bíblia em Atos 2, verso 4, que o Espírito Santo concedeu as línguas por dentro deles. E os discípulos começaram a falar. As línguas vêm, a capacitação vem. Mas ainda assim, irmãos, Deus está falando assim, fala. Às vezes eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo, onde a gente vai ministrar. E tem gente que quando vem para pedir o batismo, ele vem assim, ó.
que ele está querendo dizer é o seguinte: é batismo? É revestimento? Então Deus vai pegar a minha língua e vai falar por mim. Não, irmão, ele não vai falar por você. Ele vai falar em você e vai esperar que você abra a sua boca e fale. Quando isso acontecer, irmãos, algo maravilhoso começa a ocorrer. Por quê? Porque embora eu creia que a evidência do batismo seja as línguas estranhas, eu não creio que essa experiência seja apenas para que você tenha uma nova linguagem. Há uma mudança brusca, mas muito brusca, eu quero falar um pouco disso com mais cuidado ainda amanhã. Uma mudança muito brusca na vida dos discípulos para a dimensão de postura que eles têm. Eles veem, eles já tinham mudado de caráter, mas agora, irmãos, ainda mais mudança. Ainda mais mudança. Tem gente que fala assim, eu já nasci de novo, meu caráter já está mudado. Mas, irmão, se você se enche do Espírito Santo, deixa eu te dizer, você vai ser ainda mais transformado por Deus. Porque nós somos transformados de glória em glória. Deus nos levou a testemunhar com ousadia, aí você já vê Pedro. Irmão, é lindo. Eu nunca vi nos 3 anos de ministério de Jesus, Pedro fazer um discurso igual ele fez, irmão. Qual foi o discurso? Todo mundo cheio do Espírito Santo, Pentecoste, aquela loucura toda. Vocês estão bêbados nessa hora do dia? Aí ele já pega e fala assim, não estamos bêbados. Irmão, olha a inferência profética e a inferência de texto que ele faz. Ele falou assim, o que está acontecendo aqui diante de vocês é o que o profeta Joel falou em seu livro, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Ele já pegou o conhecimento que Jesus tinha dado a eles, que Jesus tinha ensinado a eles, e está aplicando. O sermão é cheio da palavra, mas cheio de uma unção nova. Uma multidão, irmãos, é acrescida a igreja ali. O poder de Deus vai atraindo as multidões, e a gente vê o livro de Atos. Irmãos, é uma verdadeira explosão. E essa explosão não é apenas uma explosão de vidas sendo salvas, mas de muitas manifestações da parte de Deus. Irmão, a igreja primitiva vivia na palavra, nas casas. A igreja primitiva vivia testemunhando do evangelho. A igreja vivia, irmãos, um avivamento sem precedentes. Por quê, irmão? Porque ela estava revestida de poder. Toca no seu irmão e fala para ele assim, você precisa do revestimento de poder. Irmão, eu já recebi, então você vai receber mais, porque Deus não tem uma fonte para acabar. Milagres começam a acontecer, irmãos, potencializados por essa unção, por essa graça. Quanto mais vemos cristãos buscando, testemunhando do evangelho, e eu sei que Deus tem levantado essa igreja, não apenas aqui na igreja, mas com os G6 nas casas. Irmãos, que poder pode acontecer se dentro das casas você está ensinando, cheio do poder de Deus? Já imaginou? Tinha um surdo no meu GC, irmão. Eu coloquei a mão sobre ele, ele está curado, irmão. Eu sonho em ver, irmãos, eu sonho em ver a igreja brasileira fluindo na palavra e no poder de Deus. Porque os fariseus, a religiosidade da época errava, não apenas porque não conhecia as escrituras, mas porque também não conhecia o poder de Deus. Grandes moveres de Deus levaram igrejas a patamares que elas jamais poderiam chegar, com estratégias bem feitas. As estratégias que nós levantamos em igrejas, irmãos, são bênção. É a rede aonde os peixes vão chegar. Mas os peixes só vão chegar aonde você for mais fundo com Jesus. Porque senão, irmãos, vamos estar entretendo sem poder. Mas chega um lugar no poder de Deus, no revestimento, aonde nós vamos indo e indo, que a gente não sente mais, a gente não consegue mais olhar e ver como a gente poderia fazer aquilo sozinho. Você realmente, irmão, começa a perder o controle. Isso é muito bom. Me lembro, meu amigo Braulio estava ministrando a palavra um dia, e ele estava no altar ministrando. Eu não sei descrever para vocês direito. Eu me lembro que eu estava no meu lugar, ele estava ministrando com muita unção, com muita graça. Era como se esse manto que eu tenho que falar para vocês
sobre mim. Só que isso é mais do que uma ilustração. Parecia que um peso de Deus veio sobre mim no meu lugar. Irmãos, fora de brincadeira, parece que até os meus ossos doíam. E eu, no meu lugar, com aquela unção muito forte sobre mim, eu disse: Deus, para que isso? Por que isso? Deus disse: porque eu quero curar. Quando ele terminou de pregar, eu me lembro que eu fui pertinho dele. A gente tinha intimidade para isso. Eu cheguei perto dele e falei assim: Braulio, Deus quer curar. Eu peguei o microfone, virei para a igreja, orei pela igreja, falei assim: olha, você que está enfermo. Irmãos, eu liberei uma palavra de cura. Tinha um rapaz com um caroço na altura aqui das costas. E ele foi completamente curado. O caroço simplesmente desapareceu. Aí você diz: Drummond, você iniciou o processo. Irmão, eu só estava ali adorando, ouvindo a palavra e crendo no que o Braulio estava pregando. Quem sabe essa é a sua posição aqui agora. Você está só me ouvindo e crendo na palavra. O Espírito Santo pode vir sobre ti, irmão, e mudar sua vida e começar a levar você a um outro patamar no poder dele. A gente simplesmente perde a capacidade daquilo que Deus pode fazer. Eu me lembro há muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, um CD que o pastor André Valadão gravou, chamado Milagres. Quem aqui é desse tempo? Quem lembra disso? Tinha CD. Daqui a pouco eu vou falar de CD, ninguém lembra mais. E o pastor André gravou esse CD chamado Milagres, no Mineirinho, um ginásio bem grande que tem, perto do Mineirão, lá em Belo Horizonte. E a gravação era aberta, também para pessoas, se eu não me engano, que estavam fora do congresso. Eu estava lá, fui participar da gravação, estava lá. E eu me lembro, gente, que o André estava ministrando, com aquela graça, unção que Deus deu a ele, muito forte. E ele está lá ministrando, e ele começou uma canção chamada Nada Se Compara. Só que ele foi cantando, cantando, cantando. Daqui a pouco, ele começou a cantar de forma espontânea. E quando ele está cantando de forma espontânea, ele começou a cantar algo assim: nada se compara ao médico dos médicos. Não assim, né, irmão? Afinado. Nada se compara ao médico dos médicos. Aí eu estou no meu lugar, irmão, com a mão levantada, adorando. Estava sentindo uma unção diferente mesmo. Estou ali no meu lugar, aquela unção gostosa, aquela benção. Só que o André começou a cantar isso espontâneo, e ele começou a cantar assim: crianças prontas para amputar as pernas, mãe, mãe, seu filho está curado, seu filho está curado. Irmão, eu estava lá na gravação e pensei: que é isso? Criança pronta para amputar as pernas. Nada a ver. Viajando. Loucura, cara doido. Passou a gravação, foi uma benção e tal. Um dia eu estava em Lagoinha, escutei um testemunho. Tinha uma irmã, uma semana antes, ela estava no hospital. E ela no hospital, ela estava com a filha dela com um problema no cérebro seríssimo. E esse problema no cérebro que a filha dela tinha estava atrapalhando a circulação sanguínea para as pernas. E por falta de circulação sanguínea para as pernas, o médico virou para a mãe e falou assim: mãe, nós estamos tentando, mas a gente acha que a gente vai ter que amputar as pernas do seu filho. Bom, mesmo com o filho, pronta para amputar as pernas, ela foi lá no Mineirinho. Ela está lá no Mineirinho, André cantando daqui a pouco: crianças prontas para amputar as pernas. Mãe, mãe, seu filho está curado. Ela conta quando ele cantou isso, ela disse: essa palavra é para mim. Não é igual o que você tem que estar fazendo aqui agora. Essa palavra de hoje, na conferência, nessa festa de Pentecostes, é para mim. Eu vou viver uma experiência nova com o Espírito. Irmão, ela voltou. Quando ela chegou no hospital, os médicos estavam zanzando de um lado para o outro. Porque eles fizeram um novo exame no filho dela. Irmão, e não tinha mais nada. O médico olhava para ela e falou assim: eu não sei o que aconteceu com seu filho, mas ele está curado. Aleluia. Aleluia. Dá brados mesmo de vitória a ele é digno, irmão.
Batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Porque Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Nós queremos mais, invade esse lugar. Invade as nossas vidas. Invade as nossas vidas essa noite. Não queremos te conhecer só de ouvir falar, mas queremos te conhecer, de contigo andar. Que alorai arabasi araquialabas. Oh, ribarabos alabas aranalabase.